Olá, tudo bem? Tudo na paz? Beleza. Vamos à nossa aula de hoje. Você já revisou o seu conteúdo? Você já fez seu trabalho avaliativo? Agora nós vamos corrigir a sua avaliação juntos. E você vai ver quais são as suas dúvidas, vai esclarecer elas, ok? E vai confirmar a nota maravilhosa que você já tirou no seu trabalho, ok? Então, agora a professora vai compartilhar a tela com você e você vai acompanhar, ok? Muito bem, aqui está a nossa prova linda e maravilhosa, ok? E aí, nessa prova linda e maravilhosa, nós temos aqui, primeira, por uma globalização mais humana, um texto do Milton Santos, ok? Vivemos em um novo período da história da humanidade. A base dessa verdadeira revolução é o progresso técnico obtido em razão do desenvolvimento científico e baseado na importância obtida pela tecnologia chamada ciência da produção. Todo o planeta é praticamente coberto por um único sistema técnico, tornado indispensável à produção e intercâmbio e fundamento do consumo em suas novas formas. Graças às novas técnicas, a informação pode se difundir instantaneamente por todo o planeta. E o conhecimento do que se passa em um lugar é possível em todos os pontos da Terra. A produção globalizada e a informação globalizada permitem a emergência de um lucro em escala mundial buscado pelas firmas globais que constituem o verdadeiro motor da atividade econômica. Um texto bem interessante sobre um tema bem atual. E agora vamos ver a nossa parte da gramática para respondermos. Então, vamos lá. A produção globalizada e a informação globalizada permitem a emergência de um lucro em escala mundial buscado pelas firmas globais que constituem o verdadeiro motor da atividade econômica. Muito bem. Agora vamos ver o verbo. Quem é que permite? A produção globalizada e a informação globalizada. Então, sujeito composto. Verbo permitir é o verbo de ação, então o verbo transitivo direto, permitem a emergência. Então, a emergência é um objeto direto, portanto, aquele ali é apenas o quê? Um artigo, ok? Não é uma preposição mais um artigo que você iria colocar talvez um sinal indicativo ou uma marca, né, de crase. Então, vamos ver a primeira? Não se justifica, de fato, o uso de um acento indicativo de crase no fragmento em negrito, pois o termo em destaque é complemento de um verbo de regência direta, o qual não exige o uso da preposição a. Muito bem! Então, com certeza, essa você acertou de primeira, ok? A letra A. Agora que você confirmou a sua resposta, vamos agora fazer a questão 2. Vamos ver aonde está a questão 2. Questão 2 está aqui. AIDS no Brasil. E aí você tem um texto bem informativo, né, sobre essa doença, que a epidemia se deu em 1980 até junho de 2012 e tal, aí quantos casos foram registrados, e aí nós temos ali essa epidemia, e falando exatamente quais são as faixas etárias que mais sofrem incidência, né, com a AIDS. E ali finaliza o texto, então, dizendo que em relação aos jovens, os dados apontam que, embora eles tenham elevado conhecimento à prevenção da AIDS e outras doenças sexualmente transmissíveis, há tendência de crescimento, ok? Muito bem. Agora, este fragmento do texto nos leva a algumas questões a respeito do nosso conteúdo, ok? Lembrando que o nosso conteúdo é coesão e também a coerência. A respeito das relações da coesão do texto, é possível afirmar o quê? O que você consegue afirmar? Que lá no terceiro parágrafo tem um conector que deu a ideia de contraste, que seria o quê? Mas, né? Aí você marcaria, então, nessa questão, a letra B. E o uso do adjunto de nominal atualmente? Atualmente não é adjunto de nominal, ok? E indica uma ideia atemporal. Atualmente é um adjunto adverbial e não é atemporal. Atualmente é de tempo,
Ok? Então, por isso não marcamos a A. Por que não marcamos a C, professora? Porque no segundo período do primeiro parágrafo, o uso da conjunção E está em desacordo com a variedade linguística padrão. Quer dizer, eu não posso usar a língua padrão ao conectivo E. Nada a ver. O uso da forma verbal a, né, no sentido de existir no início do terceiro parágrafo, é inadequado, uma vez que ela concorda com sujeitos, prevenção da AIDS e outras doenças. Então, se prevenção da AIDS e outras doenças estão no plural, então o verbo teria que estar no plural, né? E na letra A, o emprego do pronome demonstrativo essa, no último parágrafo, retoma a ideia da expressão de 25 anos a 49 anos de idade. Então, você teria que voltar lá no texto e dar uma olhadinha calmamente. Mas você acertou essa, você fez aí, marcou, assinalou a letra B e foi super bem. Agora vamos ver a questão 3. A questão 3 fala sobre a nova dimensão do escritor Jeffrey Courtau. Marina Colasanti, boa escritora. E aí, então, ela começa a falar sobre aqui o Jeffrey, que quando um coágulo de sangue explodiu na cabeça dele, foi como se algo tivesse sido cortado, né? O seu pensamento se viu subitamente decepado do corpo. É lógico que você sabe que aqui ela está escrevendo sobre a nova dimensão desse autor, desse escritor, né, o Jeffrey. E você tem apenas um trecho aqui, ok? Conhecendo melhor o livro, você com certeza iria gostar, vai gostar, né? E aí eu deixo que você aguce o seu espírito de pesquisador e vá lá investigar e ler um pouquinho sobre essa obra. Mas é muito interessante. Mas vamos à questão de gramática aqui mesmo. O Sr. Courtau poderia viver indefinidamente, mas não tornar a ver, nem se mexer, nem pensar. Nos períodos destacados, observo-se entre as orações que os compõem, respectivamente, relações de quê? O que você marcou aí na 3? Quando disse o mas, ideia de quê? De oposição. Qual é a única que tem oposição aqui? Precisa quebrar muito a cabeça para achar? Acho que não, né? Muito óbvio. A única que tem aqui, essa aqui de adversidade. Portanto, a outra nem se mexerá, nem. O nem dá a ideia aqui, neste contexto de quê? De adição. Não vai acontecer coisa, nem vai acontecer outra coisa. Nem se mexer, nem pensar. Ótimo? Ótimo. Agora, nós vamos fazer a 4. E aí, a 4 diz o seguinte: assinale. Deixa eu aqui desfazer. Muito bem. Agora, vamos lá. Assinale a frase que está de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. Olha só. Você leu cada uma delas? Com certeza. Na hora da prova, você leu calmamente. E você agora vai me dizer que a número 4 é a letra C. Por quê, professora? Olha só, assinale a frase que está de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. Lembre-se que nós estamos trabalhando a questão da argumentação, da escrita desse texto argumentativo e tem de ser na língua padrão, ok? A viatura chegou rapidamente e os policiais agiram com a extrema gentileza, educação e tratou a ocorrência com profissionalismo. Que tanto é aqui? E agora? A viatura chegou rapidamente, vírgula, os policiais agiram, aí sim. Agora vamos a B. Os resultados podem variar de acordo com as condições individuais de cada um, tal como idade, sexo, condição física, motivação, entre outros fatores. Parece que está tudo bem na letra B, né? Os resultados podem variar de acordo com as condições individuais de cada um. Se são condições, tem que ser tais, né? Que tá tal. Então, já tem um probleminha aqui. É a letra D. Então, eu gostaria de agradecer vocês por isso e não pela perda dos quilos. Tudo bem aqui, professora? Ah, olha o então aqui. Ele está iniciando. Então, eu não precisaria ter uma pontuaçãozinha ali? Sim. Então, aqui está dentro da norma culta, padrão, que não há erro de pontuação. É a letra C. Ok? Ótimo.
Vamos agora resolver a questão 5. Vamos ver onde está. 5 aqui. Talvez eu tivesse encontrado a história que todos nós procuramos nas páginas dos livros e nas telas dos cinemas. 2 pontos. Uma história na qual as estrelas e eu éramos protagonistas. Que lindo isso, né? Na frase acima, o autor procura delimitar um sentido para a palavra história, por meio dos trechos destacados. Ele exemplificou, será que foi isso que ele fez ali? O que ele fez? Ele deu exemplos? Pense bem. Ele fez o quê? Ele particularizou. Talvez eu tivesse encontrado a história que todos nós procuramos dos livros e nas telas dos cinemas. Aí qual é? Na qual as estrelas e eu éramos os protagonistas. Você percebeu? Ah, professor, mas ele te deu um exemplo. Qual é o exemplo? Não, ele só disse qual era o tipo de história, ele particularizou, certo? Ele não exemplificou, ok? E agora vamos fazer, então, a próxima, que é a questão 6. Vamos lá, questão 6, onde está? Vamos descer aqui um pouquinho. Aqui. A mídia realmente tem o poder de manipular as pessoas? Eu recomendo você a ler calmamente esse texto, porque ele é bem interessante e ajuda você a desenvolver uma argumentação melhor para o seu texto argumentativo, uma coisa que você já está fazendo, isso é muito bom. E agora fala sobre essa questão da manipulação realmente da mídia. Será que ela manipula ou não? E aí você tem um texto, você diz, texto enorme, professor. É hora de ler, é hora de gastar essa massa cinzenta aí, então você deve ter lido calmamente. Mas vamos agora ao nosso conteúdo, que é coisa em coerência. Com relação às estratégias argumentativas utilizadas no texto, é correto afirmar que o autor, que você marcaria aqui, vamos ver qual seria a resposta da número 6, letra D. Por quê? Agora você teria que voltar lá. Porque quando ele utiliza a primeira pessoa do plural para se aproximar, quando ele fala nós, professor, você disse que é para eu ler para o meu texto argumentativo. Eu não disse que ele é modelo para você copiar para fazer. Eu disse que ele ajuda você a desenvolver o seu senso crítico, ok? Te dá argumentos para você pensar, ok? Porque você sabe que não escreve um texto dissertativo argumentativo na primeira pessoa. Muito bem. Mas ele usa isso aqui, né? Por quê? Porque ele tenta aproximar do leitor e persuadir sobre o ponto de vista dele. Então, assim, o que você sabe que nós temos que fazer no texto dissertativo argumentativo é convencer o outro do nosso ponto de vista. Não fazer o outro mudar de ideia, mas apresentar o ponto de vista. Vale-se da pergunta retórica do título, respondido afirmativamente por ele. É isso que faz. Isso é uma estratégia? Um título em forma de pergunta? Lembra que estratégia argumentativa estão no meio do texto, no desenvolvimento do texto, são os argumentos, ok? Letra B, apresenta apenas posicionamentos estudiosos que são idênticos aos seus, ele faz isso, só isso. Vale-se do uso das aspas nos 4 momentos para se distanciar daquilo que é dito, ou as aspas estão confirmando a fala de algo? Olhe lá. Apresenta com total imparcialidade ponto de vista diversos sobre a manipulação da vida, da mídia. Total imparcial, não. Tanto que ele usa a primeira pessoa para aproximar. Então, como é que vai ser imparcial? Ok? Uma questão bem tranquilinha de resolver. E eu acredito que você foi super bem nessa questão 6. Agora nós vamos à questão 7. Onde está a questão 7? Vamos aqui. Professora, você matou, né? Quando a carne é fraca. Quando nós estamos trabalhando argumentação, não tem como colocar argumentação em trechos pequenos. Você precisa ter pelo menos um fragmento de um texto para que você possa raciocinar, organizar seus pensamentos para resolver aquilo que é pedido no enunciado, ok? Lembre-se mais uma vez, a gramática ela não anda desassociada da produção. Elas andam juntos para construir o seu texto e defender a tese, certo? Que você irá desenvolver.
Agora, 7. Assinale a alternativa em que a modificação sugerida não altera o sentido original do texto. Você teria que ler realmente o texto para você conseguir fazer essa questão 7. Mas nessa questão 7 aqui, o que você vai marcar é a letra B. Por que a letra B? Olha só, não altera. Em essa mesma história, tem nos mostrado que décadas de construção de uma imagem e reputação vertem rio abaixo, como a lama, diante de práticas discutíveis para ser leve com as palavras. A expressão destacada pode ser substituída por em essa mesma história. A história comparativa recente tem nos mostrado que décadas. Muito bem, não muda o sentido, ok? E aí você faz a comparação analisando trechos do seu texto, que é uma forma de você estudar realmente e você crescer na sua escrita. Agora nós estamos na questão 8. Olha, os coraçõezinhos adoram ficar aparecendo aqui. Vamos a 8 aqui, ó. Vamos a 8. Uma questão aqui do Enem. Aí um trecho da Lia Luft, ó, outra autora intimista, né, escritora intimista. Aí ela diz, qualquer coisa especial nisso de botar a cara na janela em crônica de jornal. Eu não fazia isso há muitos anos, enquanto me escondia em poesia e ficção. Crônica, algumas vezes, também é feita intencionalmente para provocar. Além do mais, em certos dias, mesmo o escritor mais escolado não está lá grande coisa. Tem os que mostram sua cara escrevendo para reclamar. Moderna demais, antiquada demais. Alguns descobrem sobre o assunto e é gostoso compartilhar ideias. E aí ela vai falando sobre a questão do escrever, né? Uma crônica. Agora vamos ao enunciado que nos interessa mesmo. Aí olha o texto, o título, a obra dela é Pensar é Transgredir. Muito bom, né? Tá bem a articular ali, referencial com o texto. Os textos fazem uso constante de recursos que permitem a articulação entre suas partes. Isso ela está afirmando. Quanto à construção do fragmento, o elemento, nisso introduz o fragmento botar a cara na janela em crônica do jornal. É isso? Você marcaria essa? Com certeza você marcaria essa. Assim é uma paráfrase? Lembra-se que paráfrase, o que é? Você vai retomar, você vai reescrever mantendo o mesmo tema. E assim, faz isso. E isso remete a escondia em poesia e ficção. Alguns antecipam a informação, e é isso que digo para meus pais. Essa recupera a informação. Então, você precisa voltar lá no texto para poder realmente responder. Foram questões bem interessantes, né? Para levar você realmente a refletir, entender bem a questão da coerência e da coesão, ok? E agora nós estamos na questão 9. Uma outra questão do Enem envolvendo novamente o nosso conteúdo. E aqui você tem, então, o Rodrigues, né? Falando sobre a questão da palavra gripe, da onde vem, a origem, beleza. Para se entender o trecho como uma unidade de sentido, é preciso que o leitor reconheça a ligação entre seus elementos. Ponto. Nesse texto, a coesão é construída predominantemente pela retomada de um termo por outro e pelo uso da elipse. Lembra o que é elipse? Tem escondido lá, lembra o sujeito elíptico? Pois bem, o fragmento do texto em que a coesão por elipse do sujeito é... Qual você consegue lembrar qual é que você marcou aí? Marcou lá na prova? Com certeza a letra E. Supõe-se, ok? Aqui eu tenho o quê? Um sujeito elíptico. Quem é que supôs? Sei. Agora, a palavra gripe nos chegou após uma série. Quem que nos chegou? A palavra gripe, sujeito simples. Partiu da Itália em 1604 a epidemia. Quem que partiu da Itália? A epidemia. O primeiro era um termo. Quem era um termo? O primeiro. O segundo era apenas a forma nominal. Quem era apenas? O segundo. Você percebeu que em todos os outros eu tenho um sujeito? O único que eu não consigo perceber quem é está na letra E. Ok? Verbo na terceira pessoa mais o
o C, que é o índice de determinação do sujeito. E você já lembra, porque nós já vimos as funções do Q e do C, ok? E eles voltam, essas questões todas que nós vimos, elas voltam agora na hora da coesão e da coerência, porque você está organizando a sua escrita. Muito bem, agora vamos a 10. Agora tem mais um textinho aqui, um trecho, na verdade, né? Do Carlos Drummond de Andrade, Essas Meninas, contos plausíveis. E aí um trechinho do conto aqui. No texto, a recorrência do emprego do artigo as e do pronome essas. No último parágrafo, esse recurso linguístico contribui para quê? O que você consegue lembrar o que você marcou? Você está com a prova aí? Ah, você marcou a letra A, porque mostra o quê? O súbito amadurecimento, então, das meninas, ok? Muito bem! Aqui você teve, então, a oportunidade de esclarecer algumas dúvidas, possíveis dúvidas, ou quem sabe nenhuma, mas você mais que demais, só ajudou a solidificar mais o seu conhecimento, sua aprendizagem, ok? Fiquei super feliz de estar com você, de nós trabalharmos juntos mais uma vez nesta aula, ok? Então, agora nós vamos nos despedir e logo a gente fala novamente na próxima aula, ok? Tchau para você.